Dezenas de torcedores organizados do Santos invadiram o CT Rei Pelé hoje. Não dá-lhe caibrada no jogador. Eles entraram, tiveram ali um contato direto, os jogadores estavam treinando. Esses torcedores organizados entraram pelo campo das categorias de base. O CT Rei Pelé tem 3 campos. O Sub-15 estava fazendo um amistoso, então eles se aproveitaram dessa brecha e foram do campo 3 para o campo 2, onde os jogadores profissionais do Santos estavam treinando. Eles entraram correndo com fogos de artifício, assustando ali a todos os presentes, mas depois, com a ajuda da segurança do Santos e da Polícia Militar, os ânimos foram acalmados e a conversa seguiu de forma ríspida, dura. Esses torcedores organizados pediram pela presença da diretoria e não apenas dos jogadores, mas, pelo que o UOL apurou, não foram relatados grandes casos e nenhum caso relevante de violência física, apenas a violência verbal. O Santos está bem preocupado com o que vai acontecer nos últimos dias. Ainda no jogo contra o Bragantino, a torcida organizada ameaçou o time, aquela frase de sempre nos momentos de crise: ou joga por amor ou joga por terror. Então o Santos enfrenta o CRB quinta-feira na Vila Belmiro, sem treinador, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e vê a Copa do Brasil como uma tentativa de talvez acalmar os ânimos em caso de vitória, mas os torcedores organizados avisaram que vai ser pior se o Santos não vencer o CRB. E aí eles entraram, tiveram ali um contato direto, os jogadores estavam treinando. A gente chegou logo após, analisando a oportunidade de conveniência. A gente não fez nenhuma intervenção, não teve ninguém ferido, nenhum tipo de depredação no patrimônio, mas foram todos desqualificados porque eles acessaram da forma errada, conduziram da forma errada, né, esse contato com os jogadores. E posterior a gente vai agora confeccionar o boletim de ocorrência, né, e tomar as providências aí para que eles respondam pelos atos que eles tiveram, beleza? Só para confirmar, houve uma invasão realmente de torcedores. Então, a gente não tarde. sabe tratar no primeiro momento se foi uma invasão, tendo em vista que o portão lateral aqui do CT do Santos estava aberto, né? Então eles analisaram ali uma oportunidade de acessar. A gente sabe também da influência da torcida organizada dentro do clube. A gente não pode tratar no primeiro momento como invasão, né? E a gente não sabe também quem está orquestrando dentro da torcida esse movimento. Mas por ter contato frequente com a torcida organizada, com o clube, enfim, fazendo os jogos, a gente conseguiu identificar algumas lideranças, qualificamos, vai ser consignado aí no boletim de ocorrência e aí, né, posteriormente aí oficiado via Ministério Público para que eles respondam pelo ato deles aí hoje, beleza? Sabe qual foi o horário, mais ou menos? Cara, coisa de 1 hora atrás. Aí, 1 hora atrás? Isso, mais ou menos 1 hora atrás. E como é que foi o comportamento dos torcedores lá dentro? Cara, assim? não sei precisar, foi da forma que eu narrei anteriormente, né? O que aconteceu foi exatamente da forma que eu narrei. A gente acessou, eles tiveram mal contato dos jogadores, posteriormente saíram por onde entraram, né? E agora prevaleceu aí a parte pacífica aí junto aos jogadores, beleza? Houve alguma ameaça física, agressão, alguma coisa? Junto dos jogadores, beleza? Todos eles da parte da polícia, conforme eu narrei pra vocês. Todos foram embora? Os jogadores ainda estão treinando. Os torcedores foram embora. Todos já foram. Tá. Depois da derrota no último domingo de 2-1 para o Bragantino na Vila Belmiro. Um grande kill. Os jogadores não têm nada com isso, gente. Os jogadores não têm nada com isso. Ah, senhor Mani, mas você não vive falando que os jogadores é que entram em campo? Sim, eles entram em campo, com certeza. Eles são os grandes responsáveis pelo que ele deve estar passando hoje, hein? Meu Deus do céu. Mas enfim, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, é que deveria ter resolvido essa situação já há muito tempo. Aliás, ele deveria ter resolvido essa situação quando o Santos garantiu matematicamente o acesso dele para a Série A. Mas não. Esperou uma semana, demitiu o Carille e ficou 35 dias para anunciar um novo treinador. Por quê? Porque ele apostava no Galo, que a gente sabe que não tem competência para assumir um cargo desse num time como o Santos.
Ele está lá no Botafogo da Paraíba. Que seja feliz e faça um ótimo trabalho por lá. Mas no Santos, a gente sabe muito bem que ele não tem capacidade para isso. E o Santos, enquanto ficou apostando, o Santos, quando eu digo o Marcelo Teixeira, ficou apostando no Galo, o Galo não conseguiu contratar ninguém. E aí ele pegou e mandou embora o Galo e contratou o Pedro Martins, que na verdade foi imposto a ele. Foi uma jogada política do presidente da Federação Paulista de Futebol e também em relação a Brasília, porque o Pedro Martins é filho do ex-prefeito de Araraquara, o Edinho do PT, que deve ser eleito o novo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores do PT. E, consequentemente, o Santos, que está precisando de favores do governo federal, porque vai comprar o terreno, etc e tal, deu emprego pro cara. Agora, e quem se... Nessa é o Santos, entendeu? É o Santos. Porque tem que fazer conchavos políticos para acomodar isso, aquilo, outro, e daí? E daí que acontece é que quem se dá mal nessa história toda é o Santos. É o Santos. Entendeu? Então, ele demorou 35 dias para contratar um treinador, que só veio com a chegada do Pedro Martins. Esse foi o mérito dele. Eu não teria contratado jamais o Pedro Caixinha. Cansei de falar. Aliás, o Rodolfo também tá. Eu pedi para vocês verem o canal. Ele também cansou de falar isso. Eu jamais teria contratado o Pedro Caixinha. Eu falei pro Marcelo Teixeira, gente, é só olhar o currículo, pelo amor de Deus. Quando você pega um CEO e o cara vai lá e contrata o Pedro Caixinha, você tem que... Gente, esse cara não é do ramo também. Não é do ramo também. Era só olhar o trabalho dele no Bragantino, gente. O trabalho dele no Bragantino foi mediano. Ele foi demitido do Bragantino, porque senão o time ia para a Série B. O Santos vai lá e contrata o cara. Não tem que ver. Então, já começou tudo errado aí. Porque se tivesse contratado o técnico certo naquela época, aproveitando o embalo do acesso do Santos para a Série A, pô, legal, voltou, papapá, projetos, isso e aquilo, papapá, poderia ter contratado um técnico muito melhor, que poderia estar no Santos até hoje. Então, já começou errado ali. Aí o Santos é eliminado do Campeonato Paulista pelo Corinthians. Aquele era o momento de se demitir o Caixinha, porque teriam 3 semanas para arrumar um treinador e contratar e começar um trabalho. Mas o Santos apostou no Pedro Caixinha. Continuou ele lá. Aí começa o Campeonato Brasileiro, ele dá com os burros na água, ele, Pedro Caixinha, e o Santos está nessa posição que se encontra e atualmente sem treinador. Então, cobrar dos jogadores, na minha opinião, é um grande equívoco. É um grande equívoco. Vai cobrar o quê? Postura deles? Gente, os caras estão correndo, a gente está vendo isso. Não tem ninguém respondendo. Agora, tem cara que é grosso. O Guilherme é grosso e vive uma fase. Imagina, o cara é grosso e vive uma fase. É um problema. Só que os caras não tiram ele do time. O culpado é ele? Não. O culpado é o treinador. Agora, quem que deixou o treinador lá? O Pedro Martins. E quem é que empregou o Pedro Martins? O Marcelo Teixeira. Esse aqui? Ajuda. Prata. Ah, é mesmo, 24.